50 anos, você que completou 50, estrelado de dedo, vai morrer logo. Vai tomar no meu cu, eu tenho 55. Fala, seus mal diagramados! Com a proximidade de feriado prolongado em São Paulo, festas de pré-carnaval por todo o Brasil e recesso parlamentar se estendendo pelo 6º mês seguido, foi possível decretar o término da semana que passou em plena segunda-feira. Digamos que foi uma semana natimorta, o que não impediu que o programa Bom Dia Polícia Federal rendesse momentos emocionantes, além da confusão sobre a suposta delação de Rony Lessa para apontar o mandante do assassinato de Marielle Franco. A atração ainda nos brindou nos últimos dias com uma visitinha matinal às casas dos deputados federais Carlos Jordi e Alexandre Ramagem. O primeiro a receber um baculejo dos homens foi o Pinter de Niterói, que nesta semana gravou o vídeo aos prantos e implorando para que as investigações sobre o 8 de janeiro parem imediatamente, ou viraremos uma ditadura. Que irônico, eu pensei que defensores do Ustra e de golpe de Estado curtiam sentir o gostinho de uma repressão policial às 6 da matina. Já Ramagem é alvo de uma operação que investiga a atuação da ABIN na espionagem ilegal de adversários políticos na época em que ele esteve à frente da agência. O melhor dessa história é notar que o governo anterior aparelhou a ABIN, colocou o general Heleno para monitorar zap das inimigas, abriu a caixa preta do BNDES, importou o software espião de Israel e, de comprometedor mesmo, só encontraram fotos de pirocas dos opositores que devem estar guardadas com segurança no acervo de manjação do Marquinho da SWAT, maior colecionador fálico do mundo. E nesta semana tivemos ainda: Nicolas se complica após enchentes em BH, Pablo Marçal fica puto ao virar alvo de memes e chacotas nas redes, Alan dos Santos insiste que o 8 de janeiro foi armação e Rick Bonadil está triste com tanta lacração na música. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve, galãs e galoas! Poucas coisas são mais garantidas no Brasil que as enchentes de janeiro. Quase nenhuma capital está livre de ser afetada por elas. Porém, o dever dos poderes legislativos e executivo é trabalhar para evitar essas catástrofes com certa antecedência, realizando obras de drenagem, esgotamento, canalização e captação de água da chuva. Isso, claro, seria a regra numa situação de normalidade, onde até a direita tinha interesse nessas intervenções urbanas, nem que fosse para desviar sacos de cimento para terminar a obra no próprio sítio. Mas com o advento do bolsonarismo e do olavismo, isso mudou. A imobilidade virou regra. E lacrar no TikTok é a função mais importante de um parlamentar. Nicolas Ferreira, que já era chamado por nós de vereador internacional enquanto estava na Câmara de BH, foi exposto nessa semana por agir justamente assim. Em 2021, lutou para vetar o empréstimo de 1 bilhão para a prefeitura realizar obras contra desastres naturais. Conseguiu e comemorou o feito. 3 anos depois, os equipamentos públicos que foram afetados pela falta de verba não suportaram o volume das chuvas e geraram o caos e prejuízos nas ruas da capital mineira, justamente numa região que deve ter dado muitos votos pra gente como ele, Maurício do Vôlei e Cleitinho. Ô pessoal, quando a gente fala que Belo Horizonte alaga, é por causa disso aqui, ó. Essa aqui é a Tereza Cristina e por conta do deputado Nicolas Ferreira e da bancada de extrema-direita, que nós não conseguimos fazer a obra aqui no Rio Arrudas para poder prevenir que Belo Horizonte ficasse desse jeito aqui, ó. Explica pra gente, por causa de um voto, a gente não conseguiu aprovar a melhoria disso aqui para poder evitar tanto desastre. E nem adianta cobrar a Nicole para atuar nesse tipo de pauta, porque ele está mais preocupado em perseguir adolescentes trans, criar fake news sobre a morte de uma vereadora do Rio e comentar a vida de um padre da Moca, que eu tenho certeza que ele nem tem ideia de onde é. A parte positiva de momentos de crise na direita é que ela se torna fragmentada. Atores em busca de protagonismo político são capazes de tudo, inclusive de canibalizar o próprio movimento em que está inserido, o que gera momentos de conflitos.
nos quais não temos como escolher um lado. Torcer pela briga é a única alternativa possível. Os novos inimigos declarados dentro do bolsonarismo são Pablo Marçal e Silas Malafaia. O coach do abstrato acusa o pastor Carcamano de pertencer à maçonaria e, mais grave ainda, de ter praticado uma baguncinha que teria levado a esposa a procurar tratamento médico nos Estados Unidos. Próxima vez que meu nome for colocado ou você dirigir qualquer coisa, e principalmente num culto, em relação a mim, eu vou mostrar para a nação o seu grau de maçonaria, vou mostrar golpe de Bitcoin que você tem sócio que deu um rombo de bilhão no país, vou falar para o Brasil inteiro, para todos os pastores saberem por que sua esposa foi fazer tratamento nos Estados Unidos por uma coisinha que você andou fazendo contra ela. Com sua tradicional desafinação emocionada, Silas jurou, com a Bíblia na mão, não ser maçom e comparou Pablo a Cabo Daciolo, o que é um exagero, já que o Daciolo é infinitamente mais engraçado. E me ameaça, eu tô morrendo de medo da ameaça dele. Ai, meu Deus. Tô morrendo de medo da sua ameaça. Eu vou contraditar todas as suas ameaças. Vamos lá? Quando eu chamo você de Pablo Ciolo, você está comendo na mão de Daciolo, que me caluniou dizendo que eu era ou sou de maçonaria. Aqui, ó. Vou aqui com a Bíblia e depois vou para a prova. Aqui, ó. Nunca pertenci à maçonaria nem sociedade secreta. Eu sou da luz. E o momento não é dos melhores para nenhum dos dois, só que pior para Pablo, após virar chacota nas redes com suas lorotas e ser alvo de memes expondo os exageros que conta em palestras, o coach sentiu, e não sentiu pouco. Só que, mais uma vez, ao tentar provar que era o fodão, Marçal acabou entregando o quanto é loroteiro ao dizer que dirige a 120 por hora em Interlagos. Isso é o melhor que você pode fazer em um autódromo, dirigir numa velocidade permitida em qualquer rodovia de São Paulo? Tá pilotando o que lá? Uma Chevrolet Ipanema com as molas arriadas de tanto ser usada para carregar material de construção, meu irmão? Eu tô tranquilo, se eu piloto e bato carro dentro de Interlagos é 120 por hora, mas normal, você não dá conta nem de entrar dentro do carro de corrida. A série mais popular entre os brasileiros não é Grey's Anatomy e Walking Dead, nem todo mundo odeia o Chris. Desde 1º de janeiro de 2023, nada supera a série Bom Dia Polícia Federal, realizando diligências nos endereços mais badalados da extrema-direita brasileira. Nos últimos dias, os visitados foram Carlos Jordi e Alexandre Ramage, o pincher de Niterói, investigado pela Operação Lesa Pátria por suposta participação na organização do 8 de janeiro, já deu umas 3 versões sobre como teria sido a abordagem. Disse que foi acordado com um fuzil, mudou a versão e elogiou a educação dos agentes. E em coletiva realizada nesta semana, adicionou novo detalhe ao relatar que os policiais invadiram a casa dele pela janela. Relatos confusos são normais quando você está perturbado e amedrontado num nível em que o cu fica tão trancado que não passa nem sinal de Wi-Fi. E tudo bem ficar nervoso. Imaginar a possibilidade de dormir no mesmo colchão do Roberto Jefferson é amedrontador mesmo. Agora, foi desnecessário Jordir simular um choro canastrão para dar tons de dramaticidade à cena e se colocar como alvo de uma perseguição política. Ia dizer que é ridículo um homem desse tamanho se prestar a esse papel, mas no caso do Jordi, é melhor usar um homem dessa idade, já que o tamanho condiz com o de uma criança que sim choraria por estar prestes a tomar suspensão da escola. Eu não tenho medo de justiça, eu tenho medo de justiçamento. E não é medo por mim, é medo por todo mundo aqui. É medo pelo que está acontecendo no Brasil. Esses inquéritos têm que acabar, inquéritos inconstitucionais. Agentes da Polícia Federal com o delegado, aqueles que estavam responsáveis por aquela diligência, pularam a janela da minha casa, invadiram a minha casa. Não foi uma operação padrão, como diz o diretor-geral da Polícia Federal. O 8 de janeiro desencadeou uma variante do doidismo de bairro que já pode ser considerada pela OMS como a doença endêmica mais popular do país, superando com folga malária, dengue e leishmaniose. Os acometidos por essa enfermidade costumam ter os seguintes sintomas: síndrome persecutória, obsessão pelo Flávio Dino, acusar as esquerdas de tramar ou facilitar a tentativa de golpe de Estado e delirar que as donas Fátimas cagonas são infiltradas comunistas no levante contra os prédios dos 3 poderes. Mesmo que o movimento tenha sido uma cópia mambembe da invasão ao Capitólio e anunciado meses antes, essa teoria conspiratória continua forte entre a direita chapéu de alumínio. Um dos seus principais expoentes,
Alan dos Santos, a gengiva com o maior pé direito das Américas, deu em entrevista a um podcast com um chroma key estilo MTV dos anos 80, sustentando justamente essa versão. E vai além, acusa os generais de terem traído o mito, como se Milico de Pijama fosse arriscar a aposentadoria e a pensão das filhas para embarcar num golpe planejado pelo Marcos Duval e o Daniel Silveira. Mas nem tudo é descartável nesse relato do Alan. Admito que a imagem mental de um pão recheado com um fuzil me tirou uma gargalhada genuína. Você quer matar alguém na porta da tua casa e dizer que aquilo dele foi um assalto? Prepara tudo. Deixa a porta aberta, né? Deixa tudo aberto, o maluco vai tocar a campanha pra te entregar um pão, mas você deixa tudo contém indício de que ele pegou o pão, tinha uma arma dentro do pão, você troca o pão, pega um pão, bota um pão com um fuzil dentro. Legítima defesa. Você, legítima defesa, você vai dizer que é contra-golpe. Tô me defendendo. Se você preparar tudo, ninguém vai dizer que aquele maluco tava só entregando pão. O que acontece? Eu sei que o Jair foi traído por generais. Isso. Eu sei. Uma semana sem polêmicas envolvendo evangélicos no Brasil é uma semana atípica. O maior partido político informal do nosso país é uma fábrica de gerar cenas cringes, crimes inafiançáveis e personagens que fazem até o mais pacifista ter vontade de meter um carrinho do Mancuso no meio do joelho do cidadão ungido. Ou vocês vão mentir pra mim que se sentiram purificados em paz depois de ver que uma blogueirinha neopentec do TikTok resolveu alugar uma limusine para evangelizar banhistas em Balneário Camboriú, gritando pelo teto solar que Jesus te ama. Eu, particularmente, não. Inclusive, tenho saudades da minha vida antes de presenciar essas cenas. Jesus te ama! Jesus te ama! Ei, Jesus te ama! Aliás, né? Coitado de Jesus. O tanto de absurdos que fazem em nome dele deveria dar, no mínimo, uma pena para prestação de serviços comunitários. Enquanto Jesus pregava em cima de um jumento no deserto, o jumento prega dentro de uma limusine na praia. Também tivemos um pastor batista que meteu a famosa desculpa. Foi mal, eu tava doidão. Luiz Antônio Vieira, que chamou petistas e nordestinos de vagabundos e inimigos da nação quando Lula venceu, se desculpou. E disse que usou esses termos porque sofria de TEI, que por incrível que pareça não é abreviação para Teologia da Imbecilidade, e sim Transtorno Explosivo Intermitente. Preciso arranjar urgentemente um diagnóstico desse. Vai ser o álibi perfeito para eu não ser processado por mais ninguém a partir de agora. E o passe livre para usar termos altamente agressivos contra os desafetos. Eu tô nervoso também. Tá estourado. Por quê? Por causa dos evangélicos. Normal, né, Matias? Votou em Lula no domingo, se tornou meu inimigo. Petista é inimigo da igreja. Petista é inimigo de Deus. Tem nada contra nenhum irmão que nasceu no Nordeste. Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Nunca mais eu gasto 1 centavo no Nordeste. É um povo que estão lá, preguiçosos. Porque os que não são vieram embora. Pra cá, quero trabalhar. Nordestino é preguiçoso. Gosta de viver da migalha. De maneira completamente humilde. E na dependência de Deus. Venho aqui no mesmo lugar, fazer publicamente a minha retratação e pedido de perdão aos que são petistas, eleitores de Lula e aos nordestinos. Um comportamento típico entre boomers e nerds da terceira idade é reclamar da militância e lacração na indústria cultural. Mas o que seria isso, afinal? Resumidamente, é considerado lacração a escalação de qualquer ator ou personagem não branco em filmes, séries e jogos. O fato de ser preto ou mulher por si só já é visto como um radical ato de lacralidade do cidadão. Se além disso a pessoa decidir apoiar minorias ou se posicionar politicamente contra a direita, ela se torna não só lacradora, como militante. Lembrando sempre que, se por acaso o artista for favorável ao mito ou ao Trump, aí tudo bem, aí é apenas liberdade de expressão. O produtor Rick Bonadio tem sido um dos mais ferrenhos críticos dessa suposta novidade que tem supostamente afetado a suposta música mundial. Na visão dele, as pessoas deveriam lutar contra o sistema, mas sem militar. Como funcionaria isso? Eu não sei ao certo, mas ele só pode estar se referindo ao sistema Windows ou sistema Anglo de ensino. Do contrário, estamos diante da proposição mais sem nexo já vista na história. Ao notar que o que disse não fazia sentido nem para músicos que ainda deliram com a possibilidade de conseguir lançar o novo Charlie Brown Jr. com o apoio do produtor, Rick dobrou a aposta e depois de bocejar pelo teclado, resolveu fazer o mesmo
pela boca, dizendo que foi mal compreendido em um vídeo. E que não adianta alegar que artistas antigos faziam o mesmo, porque ao menos eles entregavam músicas de boa qualidade na época. Então, assim, não existe nenhum problema em você e um artista ser militante. Muito pelo contrário, é legal. O artista ser militante, ok, tá tudo bem. Também não tem a ver com os artistas do passado, hein, galera? Tem muita gente que misturou isso, falou, pô, mas no passado fulano militar. Cara, são outras épocas. E agora, o problema que aconteceu é que hoje a gente tem tanto artista militante que meio que virou um marketing. Parece que os novos artistas acreditam que se pelo simples fato de serem militantes, não precisam fazer música boa. Ou seja, não sabe nem o que quer, tá falhando em encontrar bons artistas, que é a obrigação profissional dele, e resumidamente, nas entrelinhas, ainda coloca a culpa no PT. Mais um pouco e o Rick termina a explicação apelando para a abordagem típica de um editorial do Estadão. Bom, galera, na verdade, sei lá, eu odeio o Lula. Que o brasileirinho, mesmo aquele de classe média que vende o almoço para pagar a janta, tem uma alma escravocrata, não é novidade para ninguém. Lembro, como se fosse hoje, o escândalo que foi entre aqueles paulistanos leitores da Veja, quando o governo Dilma propôs a PEC das domésticas, que interrompeu séculos cujo vínculo empregatício dessa classe com os empregadores era constituído na máxima: nossa, mas adoramos a Neuza, ela é como se fosse da família. Frase proferida pelos maiores arrombados desse país, que dentro de 3 ou 4 anos estariam nas ruas a favor do impeachment e admirando o Sérgio Moro. Mas com o passar do tempo, até esse comportamento vai mudando. Se antes a patroa parecia sempre a dona máxima do Hermes e Renato, agora ela pode dizer os maiores absurdos possíveis. Como uma mulher que admirou que a empregada estava fazendo uma calistenia freestyle enquanto empurrava o carrinho do bebê num parque, embaixo de um sol capaz de pururucar pele até de senegalês. Como minha babá é fitness. Olha lá ela. Ela vai fazendo um cardiozinho enquanto ela leva a Manuela, gente. Não perde tempo, tá? E beleza, adoro ser a influência boa na vida das pessoas. Ou então, o que dizer de uma cena, no mínimo, questionável que rolou no Rio? Acusada de furtar joias da patroa, uma doméstica foi abordada na rua por uma delegada, julgada e condenada ao vivo pelo apresentador Tino Júnior da Record. Este vídeo mostra toda a abordagem da polícia, minutos depois da empregada doméstica ter deixado a casa onde trabalhava no Leblon. Foi a própria delegada quem conduziu a revista. Não demorou para que as peças valiosas fossem encontradas. Pode até ser culpado, só que nada mais comum no Brasil que uma atuação em conjunto entre polícia e imprensa para agir com um tribunal ao vivo. Principalmente contra pé de chinelo. A cada semana que passa fica mais difícil esconder que Israel promove um genocídio em Gaza. E reconhecer isso não passa nem perto de defender o Hamas, tá ok? Porque até mesmo autoridades e pessoas simpáticas ao que o governo de Netanyahu vem promovendo na região estão com dificuldades em omitir termos como holocausto, genocídio e extermínio de civis quando discursa sobre o assunto. O primeiro-ministro cessante da Holanda, Mark Rutte, teve uma conversa vazada pela mídia local na qual sugere que o governo do país tem controlado informações que possam provar que Israel comete crimes de guerra. Mas isso foi nas internas. Em entrevistas e discursos públicos, muita gente, inclusive judeus, tem tido dificuldade em não cometer gafes ou cair em contradição sobre o assunto. Um dos vídeos mais emblemáticos sobre isso é o de uma adolescente que exige que não chamem de holocausto o genocídio que ocorre em Gaza. Ops, tentou defender a exclusividade do termo para o que aconteceu com o povo dela há quase um século, mas acabou assumindo que o que acontece com os palestinos é genocídio também. And I would like to use the rest of my time to say how appalled I am that people are bringing up the Holocaust. Do not use other genocides to describe this one. I have been... Cada dia se torna mais complicado sustentar a versão de que Israel estaria sendo apenas a vítima dessa guerra
principalmente quando um dos protestos pela liberação de reféns envolve um ato patético de pleibas de Tel Aviv a bordo de automóveis Tesla, criando um show de luzes que só ficaria bem na apresentação de um DJ no rodeio de Jaguariúna. Se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, nos apoia aqui no primeiro comentário, tem o Seja Membro, o Apoia-se, tem também a nossa conta corrente Pix, PayPal, tem o Café do Matias, tem as nossas camisetas e tudo mais. Dá uma olhada aqui que você não vai se arrepender. Você também nos siga nas outras redes sociais, Twitter, X, TikTok, Facebook e Instagram. Se você é um desses ainda que chama a sua empregada doméstica de família, minha filha, minha mãe e tal, só tem uma coisa pra te dizer: não passarão.